Amigos, tranquilo então sobre o que tem que ser feito ali no relatório? Alguém ficou com alguma dúvida que gostaria de compartilhar? Tá, então vamos tocar adiante, né? Então, ah, dentro da rotina do químico industrial na planta, né, parte 2 e final, o que cabe, né, para que vocês tenham então a plena compreensão de todo o envolvimento, né, que um químico industrial vai ter, desde lá do controle de qualidade, desde, né, das atividades voltadas ao empreendedorismo, pesquisa e desenvolvimento, toda essa nossa caminhada. Cabe também, né, ao químico responsável, né, cabe também a ele a definição dos procedimentos operacionais, especificação de matéria-prima, sabendo ou não, isso é missão dele. E aí que eu digo, hoje em dia vocês são agraciados por uma ferramenta que facilita muito a busca dessas informações, tá? E isso é algo que vocês têm que explorar, né? Então, especificação de matéria-prima, entendimento sobre a reação que está acontecendo, da mesma forma como a gente trabalhou o exemplo, as relações estequiométricas e quantitativo de um processo químico. Então, entender o que é reação vai depender, né, de uma estequiometria, vai estar ligada aos cálculos estequiométricos, né? E, obviamente, que dependendo do tipo de reação, vai depender, das questões da cinética, vai depender, né, de questões a nível de perdas, de necessidade de excesso de reagente. Então, uma série de itens que vão te ajudar a tu ter um rendimento maior, vão te ajudar a tu ter uma velocidade maior, a tu ter uma pureza maior. Então, tudo isso faz parte da missão do químico, um detalhamento, então, desse processo produtivo, né? Que para chegar a um procedimento operacional, é importante que tu entenda, né, cada uma das etapas desse processo. O fluxograma como uma forma de simplificar a visualização do que está acontecendo na linha de produção. Por fim, a especificação desse produto final, o que você vai atingir no final desse processo, né? O que é o que vai agregar valor. E a precificação, né, que fica dentro, né, da... Oi? Que fica dentro, então, da missão do químico, né? Tá certo que ele não precisa ele não precisa saber, né, todas as taxas envolvidas, né, retorno de IPI, informações fiscais. Talvez ele não caiba ao químico saber, mas ele vai, no mínimo, ter que fornecer informações a respeito dos consumos, de químicos e associar a estes consumos, seja para gerar calor, seja de consumo de energia elétrica, seja de consumo de água. Então, esses consumos com os devidos preços unitários, isso é fundamental que o químico passe, né? E, obviamente, que em cima dessa base vai ser trabalhado todo um custo, né, pelo setor financeiro, envolvendo desde de custos fixos, de custos variáveis, que, em tese, não é missão nossa saber, mas a gente precisa ter noção. Mas uma parte, que é a parte de processo, cabe a você, cabe a nós, darmos esse detalhamento maior. Por fim, então, o professor disponibilizou para vocês, tá, exercícios. Mas antes de a gente passar para os exercícios, ó, o que nós vamos ter, então, como TDE? Então, a gente vai trabalhar nesses exercícios, eu vou fazer um ou outro com vocês agora para a gente
ficar bem redondinho, tá? O professor vai divulgar os gabaritos desse exercício até o dia 24, tá? Na aula, ou seja, vocês vão fazer os exercícios do jeito de vocês, e até o dia 24, mais tardar, 23, 24, eu já disponibilizo, né, o gabarito para vocês, né, para vocês saberem, né, as respostas do exercício, terem noção, né? E na próxima aula, então, o professor vai abrir a realização da prova a partir das 18 horas ali e até às 23. Tá? Então, não vai ter aula, o professor não vai estar ali. Mas qualquer coisa, o professor vai abrir um chatzinho lá. Tá? Então, professor, está com uma dúvida, bota no chat ali, a gente pode conversar, tá? Mas não vai ter acesso no Meet, não vai ter, vocês a plataforma, e qualquer dúvida, manda ali na nossa salinha de interação, para que a gente possa, então, estar sanando qualquer tipo de dúvida. Ok, pessoal? Ok. Show. E no dia 21, sim, aula no Meet, mesma coisa, acessamos a plataforma, vocês entram, o professor vai fazer a correção da prova, vai fazer os fechamentos dos trabalhos, né? Vai dar o fechamento, né, de tudo que estava pendente, tirar qualquer dúvida que exista. E o professor tem até o dia 4, então 48 horas depois, para divulgar a nota final. Lembrando que quem não atingir média 6, então a substituição fica para o dia 9 de dezembro, ok? Bom, agora sim, então, deixa o professor compartilhar com você. Oi? Não, eu disse ok. Ótimo. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Então, na nossa disciplina, o professor colocou aqui pessoal, a prova não vai ser igual aos exercícios, tá? Mas a ideia do exercício é que vocês possam explorar um pouquinho mais o conhecimento e possam se aprofundar um pouquinho mais em cima do que nós estávamos há pouco conversando. Então, aqui, ó, na aula de hoje, botei duas listinhas de exercícios, então vocês podem baixar ela, tá? Então, deixa eu fazer mais uma chamadinha aqui. Então, aqui, ó, vou dar um exemplo, tá? Vamos pegar esse primeiro exercício aqui, ó. Deixa o professor diminuir aqui. Então, o primeiro exercício eu digo, ó, vamos lá, exercício 1. Considerando a seguinte formulação: 1% de barrilha em pó, 25% de hipoclorito de sódio, água, 74%. Então, o fluxo de processo produtivo será o seguinte: hipoclorito, uma massa específica, ρ, né, de 1.200 kg por metro cúbico, água, isso é um fluxo. Então, daqui entra no tanque de reação, daqui vai para o invase, no invase entra a embalagem, entra rótulo e sai o produto para expedição. Tá? Faça uma previsão de compras em matéria-prima, em quilo, e demais por unidade para a produção de 1 tonelada de água sanitária com rendimento de 95% e embalagem de 1 litro com 1 litro de conteúdo por embalagem. Então, bom, primeira coisa aqui, então, o que nós temos que ter noção? Ter noção do seguinte: o exercício ele te questiona, né? Então ele quer embalagens de 1 litro. Tá? Então, primeira coisa, 1 tonelada é o que tu tem que produzir. Qual é a massa específica da água sanitária? Então é
1.050 quilos por metro cúbico. Então, uma tonelada vezes 1.000 quilos dividido por uma tonelada vai ser igual, então, a 1.000 quilos. Então, 1.000 quilos é o que tu tem que produzir, certo? Então, só que tu vende em litros. Então, tu vai ter que transformar isso aqui, essa tonelada, para litros. Então, tu tem que 1 metro cúbico equivale a 1.050 quilos. Isso aqui vai te dar, então, 1.000 dividido por 1.050. Vai te dar 952 metros cúbicos, vezes 1.000 litros dividido por 1 metro cúbico, porque 1 metro cúbico são 1.000 litros. Isso aqui vai te dar quanto? 952 litros. Ok? Bom, para que serve essa informação? Bom, essa informação já é o primeiro passo para te chegar à resposta. Por quê? Porque tu vai ter que definir embalagens, rótulos para te produzir 1 litro. Então, essa quantidade aqui, essa 1 tonelada, então vai te dar 952 duas embalagens de 1 litro. Vai precisar de 952 rótulos. Bem, essa é a primeira parte. Muito bem. Isso, então, eu defini aqui, ó, embalagens, né, e rótulos estão ok. Embalagem e rótulo ok. Bom, só que para mim produzir aqui, né, eu tenho esta relação, 1,2574, tá? Então, aqui é uma relação de massa e não de volume, até porque as densidades dos produtos são diferentes, né? Então, aqui é uma relação de massa. Bom, então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Vamos pegar isso aqui. Isso é uma das respostas. Nessa proporção. Agora, isso daqui, então, eu posso transformar isso aqui numa tabelinha. Isso é uma coisa que vocês podem fazer, isso facilita muito. Então, para mim ter 100 desses, eu vou precisar de quanto de barrilha? 1 hipoclorito, 25, água 74. Então, para mim ter 1.000 desse aqui, certo? Então, automaticamente, eu vou precisar, então, de 10 quilos de soda barrilha, 250 quilos de hipoclorito de sódio. Opa, peraí. Peraí, antes de nós chegar aqui, tinha outra informação ali. Era o rendimento. Ó, eu tenho um rendimento de 95%. Então, esse rendimento de 95% não muda o que eu vou obter de produto.
né? Mas muda a quantidade a mais de matéria-prima que eu vou utilizar. Ou seja, esta quantidade aqui, tu não produz 100. Tu produz 95. Exatamente. É isso que vocês têm que se dar conta. Então, agora, a nossa relação aqui, para mim ter os 1000, né, vai me dar números diferentes aqui, ó. Então, vai ser 1000 vezes 1 dividido por 95. Vai ser 10,5. Mil vezes 25 dividido por 95. (2) aproximadamente, né, pessoal? Ô, professor, só para confirmar, tu está fazendo regra de 3? Sim, regra de 3. Tá. Multiplica 1 e divide, tá? Isso aí. Ó, então aqui tem que fechar, a soma desses aqui tem que fechar os 1000 ali, né? 778,9 mais 263,2 mais 10,5. No caso, não deu 1052,6. Por quê? Porque tu tem perda, certo, pessoal? Ficou claro isso? Então, isso aqui é uma tabela que facilita muito quando tu, por exemplo, para te fazer o sabão ali, tá? Então, para te fazer o sabão, esse é o tipo de tabela que tu vai disponibilizar para o financeiro. Esse é o tipo de informação que tu vai disponibilizar para o financeiro. Certo? Então, assim, para te produzir, então, 1000 quilos, tu vai precisar de 10,5. Agora sim. De 10,5 quilos. Vai precisar de 263,2 quilos. Daí, assim, professor, mas e onde é que vai a massa que sobra? Bom, a massa que sobra, ela vai para o espaço. No caso aqui, vai ficar retido dentro do tanque, vai ser derramado na hora de... É uma perda, né? Infelizmente, as perdas elas vão acontecer, que nem o sabão de vocês. Vocês podem ter usado 1 quilo de óleo, mas lá no final tu não gerou a quantidade de sabão que é a soma das matérias-primas, né? Então, aí se deu a mais, bom, se deu a mais, com certeza na hora de tu fazer a pesagem, tu deve ter incorporado alguma coisa a mais, ou caiu alguma coisa dentro da reação que tu não enxergou. O que é comum é dar a menos, mas passar de 100% é impossível, a não ser que tu não esteja considerando, né, alguma informação dentro do teu processo. Então tá, ó, façam uma previsão de compras de matéria-prima em quilos e demais por unidade para a produção de 1 tonelada de água sanitária com rendimento e embalagem de 1 litro. Então tá aqui, ó. Então tu vai precisar de 952 embalagens de 1 litro, mais 952 rótulos, mais 10,5 quilos de soda barrilha em pó, mais 262,3 quilos de hipoclorito de sódio, mais 778,9 quilos de água. Para te produzir, então, os 1000 quilos, que vão dar 952 litros. Ok, pessoal? Bom, faça uma previsão de compras para a produção de 1 tonelada de água sanitária com rendimento de 99% em embalagem de 5 litros. Pessoal, eu não vou fazer essa. Essa eu vou deixar para vocês fazerem, ok? Agora,
Apresente uma proposta para a especificação de produto final água sanitária apresentada na questão 1. Como é que vocês vão fazer isso aqui, pessoal? Mesma coisa, pessoal. Vocês vão buscar essas informações. Lembrando que a água sanitária tem uma particularidade lá na Anvisa, né? Tu tem que especificar o teor de cloro ativo. Né, Alessandro? Sim, professor, depende de vários fatores. A Anvisa regula bastante isso aí. Isso, então não dá para te não colocar o cloro ativo como especificação. Não dá. Tu tem que colocar o cloro ativo. Ah, pode falar de outras especificações, mas o cloro ativo obrigatoriamente. Agora, questão 3. Ainda tendo como isso, queria falar alguma coisa? Não, professor, isso aí mesmo. Show. Ainda tendo como base a questão 1, considere o seguinte procedimento de preparo. Em recipiente próprio, colocar metade da quantidade total de água. Adicionar a soda barrilha e misturar até dissolver por completo. Adicionar hipoclorito de sódio e misturar. Adicionar o restante de água e misturar. Transferir para o tanque de produto final. Separar a embalagem e organizar para envase. Realizar um envase dando o volume permitido de cada embalagem. Rotular as embalagens preenchidas, apontando o lote e data de fabricação. Encaixotar com o número de unidades permitidas por caixa. Enviar para o expedição. O que é isso aqui que o professor apresentou para vocês? Nada mais é do que um procedimento de preparo, mas que esse procedimento de preparo vai se transformar no quê? Numa descrição, tá? Numa descrição do processo. Ou seja, o que é necessário fazer em cada uma das etapas ao longo do fluxograma. Então, se tu olhar o detalhamento do procedimento de preparo, que nós também podemos chamar de uma instrução de trabalho, essa instrução de trabalho ela pode ser muito bem complementada com esse fluxograma. De tal forma que tu enxerga os produtos, as matérias-primas, tu enxerga o tanque de preparo, tu enxerga os insumos que alimentam o envase e, por último, tu chega, então, ao produto final, né? E é exatamente isso que tu acompanha. E agora eu faço o seguinte questionamento. Descreva uma instrução de trabalho para o setor de controle de qualidade para o processo apresentado. Então, o que nós precisamos incluir aqui de controle de qualidade? Por exemplo, em recipiente próprio, colocar metade da quantidade de água. Então, metade da quantidade de água. Como que tu vai definir essa metade de quantidade de água? Então, existe algum controle? O que tu usa? Uma régua de medição? O teu tanque ele é volumétrico? Como é que tu faz a olho? Lembra? Tu é o químico industrial. É quem tem que definir como vão ser feitas as medidas e com quais instrumentos é você. É você que tem que fazer isso. Então, aqui vocês vão responder conforme esta orientação. Obviamente que o professor vai entregar para vocês o gabarito em tempo hábil, para que vocês também, né, tenham uma análise um pouco mais crítica sobre este processo. Mas o professor quer que vocês primeiro pensem, pessoal. Vocês estão no final do semestre. Essa cadeira, basicamente, ela falou sobre isso, o semestre inteiro. E o que vocês absorveram de tudo que nós falamos? Com relação à adição da soda barrilha, né? O que tu vai incluir como um controle de qualidade? Porque, lembrando, uma instrução de trabalho, ela te diz o que você tem que fazer, né? Mas como que eu vou saber a quantidade que foi adicionada? Então, para isso, eu preciso de uma ordem de produção. Dentro dessa ordem de produção, o meu controle de qualidade, então, vai fazer a checagem das massas que foram adicionadas. E essas massas adicionadas, elas são com base em volumes, com base em quantidades mássicas definidas em balança.
E essas balanças, elas têm que ser balanças certificadas. Tu precisa saber que aquele peso, 1 quilo, ele é 1 quilo de fato, que ela tem uma definição do quão perto ela está do valor exato, né? Daí, para isso, a gente vai ter que entender o quão precisa é a nossa balança com relação ao padrão que uma certificação de calibração vai te dar. E assim sucessivamente, né? Tu vai adicionar o hipoclorito com base em quê? Em massa, com base em volume. Nada impede, você pode fazer todos os teus tanques volumétricos, né? Mas para isso tu vai ter que ter bem claras as tuas especificações, porque não sei se tu percebeu que a especificação do hipoclorito varia de uma massa específica X a uma massa específica Y. Quando a massa específica dele é inferior, isso quer dizer o quê? Que ele está com menos teor ativo. E isso quer dizer o quê? Que para mim garantir a especificação na matéria do produto final, eu preciso fazer essa correção. Então, tudo isso tem que ser considerado pelo químico industrial. Porque imagina os caras produzirem 10 mil quilos de produto, ou 10 mil litros de produto, e no final dessa produção, o controle de qualidade vai fazer a análise e percebe que o cloro ativo deu 1,9. O que tu vai ter que fazer? Fala para nós, Alejandro. Então, tudo em embalagens de 1 litro, tá? Tu embalou. Daí foi lá para o Alejandro. Daí, Alejandro, o lote saiu com 1,9 de cloro ativo. O que tu tem que fazer, Alejandro? Reprova o lote. E daí, na prática, o que acontece? Aí você tem que tirar tudo, tem que desenvasar tudo, recuperar o lote, se possível. Às vezes não é possível, às vezes é inviável economicamente. Vocês estão percebendo o problema que é isso, pessoal? Só que esse problema foi originado por quem? Ah, não, foi os caras da produção que erraram. Não, foi o químico industrial que não previu. Você tem que levar tudo isso em consideração, pessoal. É trabalho, por isso que vocês ganham bem. Porque isso faz parte do trabalho do químico industrial. Então, é nesse rabo de foguete que vocês estão se metendo. Ok? Muito bem. Então, eu quero que vocês apresentem instrução de trabalho para o setor de controle de qualidade. É óbvio que esse passo a passo produtivo envolve uma série de... envolve um passo a passo de tu fabricar, né? Onde o pessoal que está produzindo também vai ter uma ordem de produção que vai estabelecer as quantidades, que vai dar os cheques, né? Tu tem uma instrução que diz assim e tu tem uma ordem de produção que te diz, olha, eu preciso de um lote de 1.000 quilos, beleza? Eu preciso de um lote de 1.000 quilos, então qual é a receita? Eu sigo a instrução de trabalho, beleza? Seguir a instrução de trabalho. Bom, durante o meu processo produtivo, eu preciso que o controle de qualidade seja ativo, porque não adianta eu também só reprovar no final do lote. Então, existe uma série de itens que o controle de qualidade e o químico industrial vai estar checando. Lembrando, pessoal, que a mesma pessoa que comanda a produção não pode ser a mesma pessoa que faz o controle de qualidade. Por quê? Porque senão um vai ser, digamos assim, álibi do outro, né? Então, eu produzi, é óbvio que tu vai aprovar. Não pode ser assim. Então, se A produziu, B tem que aprovar. Se B produziu, A tem que aprovar. A não pode ser aprovado por A. Ok? Muito bem. Então, aqui, vocês vão fazer isso. E nesse próximo exercício aqui, apresente 2 processos para a produção de soda cáustica escama. A respectiva reação química
e a relação estequiométrica. Isso tudo nós vimos na aula 16. Ok? 16 ou 15, uma coisa assim. Dentro da questão 4, considere a quantidade de matéria-prima necessária para a produção de 100 kg de soda cáustica escama, considerando um rendimento na ordem de 70%. Então, tu vai escolher dois processos, os processos A e o processo B. Para o processo A e para o processo B, depois tu vai estimar as matérias-primas em produtos químicos, considerando que tanto o processo A quanto o processo B vão ter rendimento de 70%. Ok? Bom, por último aqui, eu trouxe algumas questões, né, em ordem de sustentabilidade, uma questão em ordem de fabricação, outra questão, questões objetivas, questão do processo de produção de ácido sulfúrico, tá? E o que o professor gostaria? Que vocês, então, né, agora e até semana que vem, se preparassem com esse material. O professor também colocou mais um. Coloquei 2 exercícios, tem mais um. Esse outro exercício também está ali na sequência. Que daí esse aqui também é muito parecido, tá? Esse aqui a gente já trabalhou, só que aqui está voltado a uma produção não, está voltado à produção de água, né? As quantidades, levando em consideração as embalagens dos materiais, qual tem que ser o tamanho do prédio, com base no volume das embalagens, né? Vamos falar um pouquinho sobre, né, processos unitários ou conversões químicas e operações unitárias, o que cada uma significa, né, e um pouquinho sobre as operações unitárias, que também nós falamos, para que serve cada uma delas. Ok, queridos? Pessoal, alguma dúvida a mais? Posso deixá-los, então, trabalhando. O professor vai ficar aqui até às 10 horas. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Por favor, estamos aí.